Preste muita atenção em tudo que eu vou falar para você agora. Existem experiências em nossas vidas que são extremamente particulares, onde precisamos da graça, da força, da humildade para encontrar em Deus uma solução para todas as coisas. Eu não sei se nesse momento você está desanimado ou desencorajado, mas a palavra de Deus fala lá em João 21, no versículo 3, que Pedro disse assim: eu vou pescar. E você sabe o que aconteceu? Todos os outros discípulos disseram: nós vamos também. Todos nós vamos contigo. Nós queremos estar contigo, fazer companhia para a tua depressão, para o teu desânimo, para o teu desencorajamento. Nós queremos estar contigo. Vamos pescar, porque é o que nós sabemos fazer. Era o que nós fazíamos antes de conhecer Jesus. Quando nós não tínhamos Jesus, nós tínhamos a pesca. Aquilo era o motivo da nossa alegria. Era a pesca que era o motivo do nosso viver. É interessante que algumas vezes em nossa vida nós vamos lembrar das coisas velhas, das coisas do passado que faziam você aparentemente alguém feliz e realizado. Jesus tinha mostrado para Pedro seu projeto sobre construção de uma grande igreja, construção de um grande povo, de uma verdade, de um conhecimento onde que Pedro seria o responsável de propagar, de levar, de evangelizar e de se tornar quem ele foi. Mas naquele momento ele estava o quê? Ele estava desanimado. Desanimado porque todo desânimo tem uma raiz e você precisa encontrar a raiz do seu desânimo. Pedro, naquele momento, estava completamente desanimado porque tinha negado, tinha traído. Pedro tinha se afastado. Pedro teve medo do compromisso real de tudo que Jesus tinha ensinado. Pedro, ele perdeu o estímulo diante de uma pressão, diante de um momento de dificuldade, diante de um momento opressor. Pedro negou Jesus. Quantas vezes, diante de momentos difíceis, nós não fomos humildes o suficiente ou corajosos o suficiente para enfrentar e vencer? Não significa que toda vitória de um cristão, o resultado é positivo. O que acontece? Quando Estevão morreu, aparentemente de uma forma natural, a sua morte era um resultado negativo, mas era um resultado positivo diante dos olhos de Deus, porque ele não negou a sua fé. Assim somos nós. Não podemos negar a nossa fé diante das adversidades da vida. Não significa que não vamos errar, mas quando errarmos e encontrarmos a raiz do nosso medo, as raízes da nossa depressão, as raízes dos nossos problemas, é ali que é o momento certo de confessar, de assumir, de recomeçar. Quando Pedro decidiu pescar, era porque ele estava completamente desanimado. Mas aquele desânimo tinha uma raiz. Qual era? O desânimo porque ele entendeu que tinha negado Jesus. Diante do problema, ele negou. Então, achou melhor voltar a fazer o que estava fazendo antes. Às vezes, por engano, por desânimo, por qualquer outro motivo, nós deixamos de fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Pedro viveu um momento de angústia, momento de medo, de decepção pessoal. Mas de repente, se formos analisar, existiu também momentos de glória na vida de Pedro. A Bíblia fala e conta a história de um momento onde houve uma grande tempestade e os discípulos estavam em uma barca, onde Pedro nessa barca, em meio a uma grande tempestade, fez algo que ninguém acreditava. A Bíblia fala que em meio a essa tempestade, esse mar agitado, ele se lança ao mar e começa a caminhar sobre as águas. Isso ninguém fez, mas ficou na história como um momento de glória de Pedro. Você, de repente, já teve os seus momentos de glória, mas é o momento de você reassumir a postura da sua fé, retomar a coragem, entrar no barco e lançar-se no mar. É o momento de se lançar ao mar, aonde as promessas de Deus estão, nas experiências onde poucas pessoas vão estar, é onde Deus quer levar você. Mas para isso, você precisa decidir acreditar no que o Senhor pode fazer. Lembra de uma coisa que Pedro disse que é muito importante. Senhor, se és tu de verdade, me ajuda a chegar até ti. Pedro pediu para que, se realmente fosse Jesus, ele queria ter um encontro com Jesus. E o encontro era sobre as águas, algo que era impossível. Faça do seu encontro algo impossível. Deus quer levar você a desfrutar de momentos extraordinários, mas para isso você precisa acreditar.